Efésios 5, 1 a 7. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas, antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Oremos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós tomamos agora a Tua palavra para a nossa vida e pedimos que o Senhor assim venha nos abençoar com o conhecimento de quem Tu és, com o conhecimento, a compreensão da Tua vontade para a nossa vida e com graça, ó Deus, graça e auxílio do Espírito Santo para renunciarmos a velhos caminhos, renunciarmos, ó Deus, à incredulidade, renunciarmos, ó Deus, à vontade do nosso coração, para que em nossa vida possamos plenamente experimentar a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Toma o mensageiro em Tuas mãos, supre, Senhor, as minhas muitas limitações e incapacidades pelo Teu Espírito Santo, e abençoa o Teu povo que está reunido, ó Deus, para ouvir algo da parte do Senhor. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus e toda a igreja diz amém. Pode se assentar, por favor. Ao longo dos versículos 1 a 21 de Efésios 5, o apóstolo Paulo se refere algumas vezes ao verbo andar, o que foi algo que eu me apropriei com algum interesse por duas realidades no nível pessoal. Primeiro, de um lado, eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, que está aprendendo a andar, e nas últimas semanas adquiriu tanta desenvoltura para isso, que agora a gente precisa ficar andando atrás dela. Por outro lado, num nível pessoal, eu tenho um amigo de 81 anos, alguns de vocês o conheceram quando ele esteve aqui, o pastor Timothy, que fez uma cirurgia e colocou uma prótese no joelho. E tem compartilhado comigo, quando a gente se fala quase que semanalmente, as dificuldades, as frustrações, as dores que tem sido reaprender a andar. Eu agradeço a irmã Nayana, que me deu uma aula sobre como é que a gente aprende a andar e como é que a gente reaprende a andar. E descobri que é uma coisa complexíssima. Louvado seja Deus por aqueles que ajudam os que precisam. A quem está aqui na igreja há mais de 2 anos, lembra de uma outra filha que eu tenho que aprendeu a andar de joelhos, mas não aprendeu a andar em pé. Ou como foi dito, o pequeno grupo do Falcone, a filha do pastor que não andava e que o Senhor curou. Não é isso, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Aprender a andar fisicamente não é fácil. É um exercício difícil para as crianças. Elas ficam se remexendo todinhas e nesse mexe e remexe elas estão fortalecendo a musculatura necessária para poder começar um exercício tão importante. Mas como eu tenho ouvido, meu amigo, reaprender a andar é ainda mais difícil, porque você precisa aprender na fase adulta coisas que você sempre fez, porque não se lembra de ter aprendido quando era bebê. Difícil. Fisicamente, espiritualmente, o cristão precisa aprender a andar em amor, é o que nós vamos ver hoje. Precisa aprender a andar na luz. Se Deus permitir e o arrebatamento não for entre hoje e sábado, tomara que fosse, mas se não for, nós vamos ver domingo que vem, aprender a andar na luz.
E se o Senhor permitir, ainda no outro domingo, falarei sobre andar em sabedoria. Paulo fala sobre andar em amor, no versículo 2, fala sobre andar na luz, no versículo 8, e fala sobre andar em sabedoria, no versículo 15. Quando o cristão desenvolvido aprende a andar em amor, na luz e em sabedoria, ele experimenta uma plenitude de bênçãos para si mesmo e se torna uma bênção para outros. Então hoje o nosso primeiro pensamento é sobre o andar em amor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, diz o versículo 1, e o versículo 2 de Efésios 5 diz, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Observe então o padrão do amor, é o primeiro ponto da mensagem, o padrão do andar em amor. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Porém, a pergunta fica sendo, o que é amor? Essa palavra é muito falada hoje em dia, inclusive chamando e usando o amor como bandeira política, inclusive, usando o amor como justificativa para que alguém possa sentir-se absolutamente descomprometido com quaisquer padrões para poder fazer aquilo que deseja, para poder fazer aquilo que, segundo pensa, lhe fará feliz, tudo em nome do amor. Para esclarecimento de conteúdo e trazendo tudo para a palavra de Deus, eu coloquei aí no seu resumo uma definição de amor bíblico. Ela é uma definição que eu convido a sua atenção comigo. O cumprimento do dever de escolher ir ao encontro do outro e de suas necessidades dentro dos padrões de Deus para a glória de Deus. Alguém diz, não, o amor é uma escolha. Essa é uma frase que ouvimos muito frequentemente, não é um sentimento, é uma escolha. Mas há uma armadilha nessa forma de pensar. Porque se o amor é uma escolha, então ele é uma escolha válida entre a escolha de amar ou não amar. E eu posso optar por escolher amar ou por escolher não amar. Eu sou livre para escolher. Por isso eu me expresso da seguinte forma. O amor bíblico é o cumprimento do dever de escolher. Não nego que seja uma escolha, mas para o cristão é muito mais do que uma escolha, é um dever. Um dever que fazemos não meramente para satisfação de uma exigência, mas que fazemos escolhendo ir ao encontro do outro. Este é o padrão do amor bíblico, dar. Ao encontro do outro e de suas necessidades, servir. Dentro dos padrões de Deus, não para afagar ou alimentar os nossos sentimentos, dentro dos padrões de Deus, e não para obtermos ganho, ou para que aquilo se converta de alguma forma conforme nossos interesses, mas para a glória de Deus. Esta é a minha forma de tentar explicar o que é amor bíblico, o cumprimento do dever de escolher ir ao encontro do outro e de suas necessidades, dentro dos padrões de Deus, para a glória de Deus. Não sei se você já tinha pensado em amor desse jeito. Alguns se lembram, eu me lembro, de ter visto quando era criança, aquelas imagens, figurinhas amar é, que tinha um bonequinho menino, uma bonequinha menininha, e o que eles faziam lá, amar é isso, amar é aquilo. Imagine uma desse tamanho, amar é o cumprimento do dever de escolher ir ao encontro do outro. Mas esta é uma boa, penso eu, definição de amor bíblico. O padrão do amor, o padrão do andar em amor é andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Por isso nós podemos dizer que é um amor sacrificial. Romanos 5:8, versículo que nós conhecemos de memória, diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o padrão do amor de Cristo, amor sacrificial, algo que custará algo. Aquilo que exigirá algo para que a gente possa fazê-lo, certamente fora da nossa zona de conforto, certamente fora do confortável lugar da nossa comodidade sacrificial. Observe, porque o padrão é amar, andar em amor como Cristo. Sacrificialmente, portanto, como Cristo. Amor serviçal, diz o Evangelho de João, capítulo 13, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o que fez em seguida? Lavou-lhes os imundos pés. Quando estava sendo, como eu falei quarta-feira passada na mensagem que eu trouxe, tão ofendido por aqueles que estavam imaginando o que é que iam ganhar com a morte dele. Ou como o pastor Igor disse de manhã, para profundo impacto em todos nós, Judas saiu daquele cenáculo para traí-lo com os pés limpos, lavados pelo próprio Senhor Jesus. Amor compassivo, eu cito esta referência, o encontro entre Jesus e o jovem rico. E o jovem rico, tão confiado em si mesmo e ao mesmo tempo tão apegado em suas bênçãos materiais, o texto nos diz que para confrontá-lo, Jesus o olhou e o amou. O evangelista notou que Jesus o amou, manifestado na forma da sua compaixão. Abnegado. Em João 15:13, o Senhor Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Amor até a morte. 1 de João 3,16 diz: e nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A medida do seu cristianismo não será diante do tribunal de Cristo a soma das suas ofertas e dízimos. Tampouco diante do tribunal de Cristo será o cômputo das suas horas de culto. Não será a lista dos cargos que você exerceu dentro do organograma da igreja. Mas será a realidade com que você amou. E a verdade com que você amou. Paulo dá esta ênfase, porque ele vai nos mostrar em mais 2 minutos que o mundo não sabe nada do que é o verdadeiro amor. Note, por favor, qual é o título da carta na qual eu estou pregando esta noite. Você pode me dizer, uma consulta rápida? É uma palavra de 7 letras, a primeira é a letra E. Efésios. Escrita, portanto, para uma igreja que ficava numa cidade chamada Éfeso, onde havia um tal comportamento, uma tal forma de viver, a respeito da qual você pode ler em Atos 19 e nos livros históricos, uma tal decadência, uma tal imoralidade, uma tal baixaria e uma tal idolatria e um tal paganismo, que ele se viu na urgência de escrever para orientar aqueles cristãos sobre como eles deveriam proceder diante de todas as situações. Algo muito parecido. O mundo mudou no seu aspecto, nas suas exterioridades, mas nunca mudará na sua essência. Por isso, esses preceitos e esses ensinamentos são muito úteis para nós. Deus tinha um padrão naquele tempo, preservado em sua palavra ao longo dos séculos, porque é o padrão pelo qual Ele deseja que vivamos hoje, o padrão de andar em amor. Não devemos encarar estas coisas com uma mentalidade mundana de um mundo que não sabe nada o que é amor. Precisamos olhar para Jesus, e olhando para Ele, para toda a sua abnegação e sacrifício e serviço e compaixão e paciência, aprender a andar em amor. Posso até mencionar, devo mencionar, que quando o orgulho fala mais alto no nosso coração, nós não queremos saber nada de amor bíblico.
Podemos até entender a ideia do dar. Dar, mas o nosso pensamento pensa, para receber. Podemos até entender. Deus é testemunha de quantas vezes eu já me encontrei com a calculadora. Eu chamo isso no aconselhamento de calculadora. É uma calculadora no coração. Eu servi 1 para mim. Servi de novo 2 para mim. Agora eu não sirvo mais, até a conta começar a equilibrar. É a calculadora do coração. Não foi com esse padrão de amor que Jesus nos amou. O padrão do andar em amor é ser um imitador de Deus. Deus que deu o seu próprio Filho. Deus que perdoa até hoje gente que não merece ser perdoada. O padrão do amor é ser imitador de Deus e andar em amor como Cristo nos amou. É um alto padrão. É um padrão para o qual nós não estamos aptos, é um padrão além de nossa capacidade, é um padrão que sozinhos nós não alcançaremos, mas que alcançaremos sim, com a ajuda do Espírito Santo. Alcançaremos sim, com o auxílio do bendito Espírito de Deus. De outra maneira não. Mas então é isto. Pensa o coração humano. Deus quer então que eu sirva, dê e perdoe. Sirva, dê e perdoe. Quando terminar de servir, sirvo novamente. Quando terminar de dar, dou novamente. Quando terminar de perdoar, perdoo novamente. A minha vida se resumirá. Levanta-se a voz do orgulho. Você logo é um capacho, logo, a minha vida toda. Servir, dar e perdoar. Servir, dar e perdoar. É a calculadora. Por isso, em seguida, ele nos aponta algo no final do versículo 2 que não deve passar despercebido. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Eu achei muito interessante essa referência. Eu passei algumas horas estudando isto. Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Note então, em segundo lugar, a segunda reflexão que nós tomamos esta noite é o prêmio do andar em amor. Nós vimos o padrão e o coração humano não aceita esse padrão, porque existe algo de orgulhoso em nós. A gente pensa logo, a calculadora dá o resultado, capacho, trouxa, estão te pisando. Deus, no entanto, pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo e pela revelação da sua palavra, nos manda andar em amor. Este é o padrão, como Cristo andou em amor. Mas note esta expressão, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, o prêmio do andar em amor. Essa expressão, você sabe disso, você é aluno da Escola Bíblica Dominical, se não é, seja, amém, amém. Essa expressão é oriunda do Antigo Testamento. Está lá, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, eu coloquei no seu resumo, em Gênesis 8, 21. Depois que desceu da arca, o mundo inteiro habitado por apenas 8 pessoas e alguns animais, Noé ofereceu um daqueles animais em holocausto, e o texto sagrado diz, o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. A ideia, eu coloquei aí também, nenhum ato de amor passa despercebido aos olhos de Deus. Ele recebe cada um ato de amor bíblico, de amor cristão, como uma oferta agradável a Ele. A sua ação, movida por amor, andando conforme o padrão de Jesus Cristo, pode ser despercebida. Certamente cada um de nós entende o que isto é na vida, já experimentou isto. Você agir com amor e isso ser despercebido. A pessoa simplesmente não tomar nota, simplesmente sequer perceber. Se a sua expectativa era o agradecimento, a sua expectativa ficará frustrada. A sua demonstração de amor pode ser despercebida. A sua demonstração de amor pode ser até rejeitada. A sua demonstração de amor pode ser até rejeitada.
Há muitas formas como isto acontece, inúmeras. A sua demonstração de amor pode ser rejeitada. A sua demonstração de amor pode ser, humanamente vendo, inútil. Você foi conversar com aquela pessoa na expectativa de que isso servisse para amansar a fera. Você foi conversar com aquela pessoa na expectativa de que isso solucionasse aquela dificuldade. Você foi, em gesto de amor, em humildade cristã, procurar reparar algo que estava rompido e não conseguiu. Acontece. Sua demonstração de amor pode ser despercebida, rejeitada e, humanamente, aparentemente, do ponto de vista humano, inútil. Mas alegre-se em saber que Deus toma nota. Os atos de amor daqueles que andam em amor, que muitas vezes recebem o mal em troca do bem, que vez por outra são desprezados por causa do amor, e que ocasionalmente não recebem amor em troca de amor. Cada um destes atos, mesmo que despercebidos, rejeitados, aparentemente infrutíferos, o texto sagrado nos diz, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É claro que a primeira referência é ao Calvário, quando o Senhor Jesus estava lá, sendo humilhado e oferecendo toda a sua justiça em troca da nossa injustiça, e toda a sua santidade em troca da nossa impureza, e todos os seus méritos em troca dos nossos deméritos. Este ato em que o seu sangue foi derramado, o texto diz que subiu a Deus como se fosse uma oferenda, e é isso que a Bíblia diz em vários lugares. Subiu a Deus como se fosse uma oferenda, uma oferta, um holocausto em cheiro suave. Conquistou, nós cantamos isto várias vezes, hoje de manhã e hoje de noite. A oferta pela culpa, Ele ofereceu para satisfazer o Criador, Ele morreu. Essa congregação estava cantando lindamente isso no culto das 9 horas. Este extremo, este ato de amor é nos apresentado como um padrão. E o padrão não se limita apenas a fazer igual, mas no prêmio é saber que Deus toma nota, que Deus registra todos os nossos atos de amor. Leia depois Malaquias 3,16 no Antigo Testamento. Esse texto diz, é um texto dos favoritos para pregar nos velórios. Esse texto diz que existe um memorial escrito diante do Senhor. Pessoal, rápido ali, obrigado. Então, um memorial foi escrito diante do Senhor, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Há um memorial, onde Deus guarda, onde Deus registra em notas. Se você anotou aí Malaquias 3,16, anote do lado Hebreus capítulo 6, versículo 10. E as palavras de Hebreus 6,10 dizem, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus toma nota dos atos de amor. Minha irmã, mãe, que pensa que esse serviço nunca vai terminar dentro da sua casa, que nunca mais a sua casa vai estar em ordem de novo, que diz que o estilo de decoração da sua casa é infantil, rústico, desconstruído. Deus toma nota. Meu irmão que carrega um fardo pesado para poder servir a sua família, que está cansado, Deus toma nota. Servo de Deus que pensa que os seus atos são pequenos demais, Deus não é injusto para se esquecer. Seus atos de amor têm sido retribuídos com desprezo. E a sua demonstração do mais puro amor, na sua tentativa sincera de amar como Cristo ama, é rejeitada. Isto sobe para Deus com um aroma suave. E Deus guarda isso. E quando Jesus vier, e você se apresentar diante dele, 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versículo 10, todos compareceremos ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é o juízo para condenação, este é o julgamento dos salvos, este é o julgamento dos remidos. Não é juízo para condenação, não é juízo para sermos aprovados ou reprovados. Esse é o julgamento dos aprovados. Este é o julgamento dos salvos, não para irmos para o paraíso ou para o inferno, não, mas para recebermos de Deus o galardão, aquilo que a nossa vida cristã ajuntou diante dele. O padrão do andar em amor tem o prêmio do andar em amor. Nenhum ato de amor passa despercebido aos olhos de Deus. Ele recebe cada um como uma oferta agradável a Ele. Colocando diante de nós o padrão e o prêmio do andar em amor, o objetivo desta carta como um todo, e o objetivo deste trecho da carta de Paulo aos Efésios, é dar-lhes algumas orientações sobre como eles deveriam viver. E é muito interessante isto, porque você observa isso em todas as cartas que Paulo escreveu. Em todas elas ele vai escrever um pouquinho sobre como é que a gente deve praticar o cristianismo que nós confessamos. Ele vai nos dar várias orientações e é muito interessante, chama a minha atenção notar que o mundo mudou demais na sua exterioridade, como eu disse, séculos e séculos passaram, mas a gente continua precisando dessas luzes, desses ensinamentos, a gente continua precisando de alguém que nos ensine sobre como é que a gente deve proceder, e bendito seja Deus que não nos deixou sem esse auxílio. Depois de falar do padrão do amor, e do prêmio do andar em amor, ele nos vai mostrar que, por estar separado de Deus, o mundo tem uma perversão do andar em amor. E é exatamente isto. Lembre-se daquilo que eu preguei aqui alguns domingos de manhã. Se você está nos visitando, talvez seja novidade para você, mas esse pessoal já me ouviu isso aqui igual um disco arranhado, repetindo, repetindo, repetindo. O inimigo quer destruir a imagem de Deus. Ele odeia a imagem de Deus, como a namoradinha dos anos 90 que recortava o rosto do namorado da foto quando estava com raiva dele. Desculpe pela péssima comparação, mas o inimigo despreza a imagem de Deus, quer destruir a imagem de Deus e quer destruir a imagem de Deus em nós, porque Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Como o inimigo ataca a imagem de Deus, desfigurando a imagem de Deus no homem. Uma das qualidades de Deus, uma das mais notáveis, 1 de João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Um dos mais fortes ataques do inimigo contra a imagem de Deus é a perversão do amor. Quando nós estamos falando de perversão do amor, Paulo nos dá 3 categorias de perversão do amor. Ele não está aqui citando coisas aleatoriamente. Ele nos dá palavras que são categorias de perversões do amor. Quando ele diz a fornicação, outras traduções dizem a imoralidade. É uma excelente tradução, porque a palavra não significa apenas o uso do sexo antes do casamento ou fora do casamento, mas tudo aquilo que é sexualmente imoral e fora do padrão santo de Deus. A imoralidade, portanto, a impureza, que nós pensaríamos ser um sinônimo, um outro aspecto da mesma coisa, mas não. A imoralidade, a impureza e a avareza. Como nós veremos, ele diz nos versículos 3 e 4. A fornicação, a impureza ou a avareza, nem ainda se nomeie entre vós. Veja quão longe destas coisas os crentes têm de estar. Nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. A palavra amor foi terrivelmente separada, é o ataque do inimigo contra a imagem de Deus. Ela foi terrivelmente separada do que o verdadeiro amor é. Alguns de vocês lembram que os Beatles, você está surpreso de eu citar os Beatles no púlpito? Eu costumo citar o cantor cristão, não é verdade? All you need is love.
Tudo que você precisa é amor. Mas do que é que eles estavam falando? Será que eles estavam falando do amor santo e salvador de Deus? Será que eles estavam falando do amor bíblico que nós estamos levando aqui em consideração? Se eles estavam falando da perversão do amor, não é disso que você precisa. Ao tratar da primeira categoria, permita-me ler uma citação de John MacArthur. Imoralidade talvez seja o substituto favorito do amor em nossa geração. Paulo usa o termo grego porneia, que se refere a todo tipo de comportamento sexual pecaminoso. Você já viu, parêntese meu, você já viu o quanto o mundo no qual nós vivemos hoje idolatra o sexo? O quanto o mundo olha obsessivamente para o sexo como se fosse a coisa que vai fazer as pessoas felizes, sem a qual a vida é uma miséria. É uma obsessão totalmente fora do normal. E chamando isso, é claro que na orquestração disso está aquele que quer corromper e desfigurar a imagem de Deus. Mas chamando isso de amor. Por isso eu achei a citação tão interessante. Talvez a imoralidade seja o substituto favorito do amor em nossa geração. A cultura do nosso tempo tenta fortemente apagar a divisão que existe entre amor verdadeiro e paixão, calor, ímpeto físico e moral. Mas a imoralidade é uma perversão total do verdadeiro amor, porque é um uso invertido de uma dádiva divina, despreocupada com o bem-estar moral, espiritual do outro e com foco centrado na autogratificação. Já que eu já citei os Beatles, eu vou mais longe, eu vou citar a Rita Lee, você acredita nisso? E olha que tem reunião da liderança terça-feira, estou apertado. Lembra que a Rita Lee cantava que o amor é cristão? Não lembra? Eu sei, você não escuta essas coisas, desculpe. Ela dizia, o amor é cristão. Mas no verso seguinte, o que ela dizia? Vocês sabem, gente. Vou fazer um apelo aqui agora. Sexo é pagão. E não é verdade. Não é verdade. O cristianismo não odeia a sexualidade. O cristianismo não tem nenhum interesse na repressão da sexualidade. Isso é uma fala falsa, horrível, tremendamente enganosa. Biblicamente falando, você não tem outra coisa para dizer, senão que a sexualidade é uma dádiva divina para atendimento de alguns propósitos, usufruída dentro dos padrões de Deus, para a glória de Deus, como está dito sobre o amor bíblico. Só que quando ela falou que o sexo é pagão, em algum sentido ela estava certa. O uso imoral do sexo é pagão, é idólatra, é algo rebelde contra Deus, para a satisfação dos desejos do coração caído. Nada pode estar tão distante do amor. E sabe o que é mais chocante? É a forma como as coisas que eu estou dizendo aqui, para quem não tem contato com a palavra de Deus, soariam como coisas absurdas, soariam como coisas absurdíssimas, quando é apenas plenamente ensino da palavra de Deus, o que mostra a distância entre as duas coisas. Por falar em distância, nós devemos estar tão longe dessas coisas, que o texto sagrado diz, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. A segunda categoria de perversão do amor que ele trata é impureza. A palavra, exatamente por causa do vernáculo, isto é, da forma de falar do nosso tempo, a gente acharia que ele estava redobrando o ensino anterior. Só que aqui nós encontramos algo que é uma constante preocupação de Paulo com os crentes. Está ouvindo o que eu estou dizendo? É uma constante preocupação de Paulo com os crentes, que é a de que os servos de Deus tenham entre si conversas boas,
conversas que edificam, conversas que convijam para o bem. É disso que ele está falando. A palavra acatartizo significa a descrição de algo podre, cheio de vermes, cheio de larvas, aquela coisa decadente. Imagine toda essa coisa nojenta, repulsiva, na sua boca. Mas ao referir-se assim, ele está falando que existe coisa mais nojenta, mais repulsiva, que sai da boca. Eu estou dizendo que isso aqui é uma ênfase, porque só em Efésios, como eu vou contando, eu vou lendo a Bíblia e vou contando as repetições, só em Efésios, no versículo 4, é a 12ª vez que ele fala de ações de graças, tá certo? Ele está aqui por volta do versículo número 102 da carta, ao longo, ele já falou 12 vezes de ações de graças. Em contraste, veja o que ele diz aí no capítulo 5, versículo 4, torpezas, tolices, zombarias que não convêm, mas antes ações de graças. Subindo para 4:29, onde ele usou a mesma palavra, não traduzida como impureza, mas como torpe, em Efésios 4:29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E no versículo 6, fazendo uma indireta referência, ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Existem muitas formas como a nossa conversa é ruim. A nossa conversa é ruim quando a nossa conversa indiretamente se levanta contra Deus. A nossa conversa é ruim quando a nossa conversa exalta as coisas deste mundo e não as coisas de Deus. E nós vamos alimentando dentro do nosso coração e dentro do coração do outro desejos, ambições, buscas por coisas que não estão debaixo da aprovação divina. A nossa conversa é ruim quando ela é fofoqueira, quando ela é mentirosa, quando ela é caluniosa, quando ela é vaidosa. A nossa conversa é ruim quando ela está cheia de contestações contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua verdade revelada. A nossa conversa é ruim quando ela está cheia de piadas imundas, sujas, rindo de coisas que são dignas de choro. A nossa conversa é ruim quando a nossa conversa é trivial demais. Jesus falou que nós vamos prestar conta pelas palavras frívolas, Mateus 12, versículo 16 e 37. A nossa conversa é ruim quando a soma dela é 0 ou menos, e ela não edifica. A mãe cristã pega o filhinho, uma barra de sabão azul, quando ele diz aquelas palavras longas que não devem ser ditas, os palavrões, lava a boca com sabão e diz: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Está certo? Está certo. Se você, na ira ou no humor, ou quando for, usa esse tipo de palavra, não é isso que Deus gostaria que saísse da sua boca. Mas se você tiver o português do Castro Alves, o português de Rui Barbosa e de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, mas a sua fala for ruim, não adianta o seu português ser bonito, a sua palavra é torpe. A preocupação pastoral de Paulo era que o convívio entre os santos fosse um convívio tal que sempre produzisse edificação, sempre produzisse louvor a Deus, sempre produzisse reflexos da glória de Deus na nossa vida comum. Você talvez já tenha experimentado, eu já tive a bênção de experimentar isso. É quando você está conversando com outro crente, e a conversa fica tão boa, falando das coisas de Deus, da glória de Deus, trocando testemunhos, versículos, citando hinos um para o outro. Como eu disse, semanalmente, ou quase semanalmente, eu converso com o pastor Timothy Wolff. Eu tenho muito amor por ele, ele é uma grande referência na minha vida. As nossas conversas sempre vão assim, a gente fica bem 1 hora, eu só posso ligar para ele quando tem 1 hora disponível. E a conversa vai e vem, e a gente começa a citar versículos e hinos, dali a pouco são 2 manteigas, estão os dois chorando e louvando juntos, e louvando a Deus e adorando o Senhor. Isso, por que isso é tão raro? Por que isso é tão incomum? Se nós temos abundantes motivos para que a nossa conversação seja edificante, pastor, mas eu não entendi o link entre isso ser uma perversão do amor. É porque o contexto onde isso acontece, veja bem, o contexto onde as nossas piores conversas acontecem, são entre aqueles que nós mais amamos.
Quando a relação é superficial, a nossa conversa é muito diplomática. Nossa conversa é muito civilizada. Mas quando nós estamos com os amigos, quando nós estamos dentro de casa, amigo, o assunto é outro e o linguajar também. É a perversão do amor. Deus criou a sua boca assim. Ele diz lá para Moisés, quando Moisés disse que era gago, ele perguntou: quem fez a boca do homem? Não fui eu, Senhor? Para que Deus te deu uma boca? Para comer? Para beijar o rosto das pessoas que você ama? Mas em primeiro lugar, para louvá-lo, para falar com Ele, para falar dEle, para usar essa boca capaz que Ele te deu, para honrar e exaltar o nome do Senhor. A perversão do amor. A terceira categoria de perversão do amor, tratada neste texto, é a avareza. E por avareza, aqui nós temos uma palavra ampla, é uma outra corrupção do amor, porque nasce do desejo focado na gratificação do próprio coração. A avareza é uma perversão do amor, porque vira o amor das pessoas para as coisas. Esta frase é muito comum em todos os círculos de aconselhamento bíblico. Deus nos deu as coisas para amar as pessoas. Nós usamos as coisas para amar as pessoas. Mas a perversão do amor é tal que nós usamos as pessoas para amar as coisas. Deus quer que a gente use as coisas para amar as pessoas. Nós usamos as pessoas para amar as coisas. É a perversão do amor. É quando o nosso foco está demasiado nas coisas deste mundo. É quando as nossas ambições são terrenas demais e muito egocêntricas. Qual notícia te alegraria mais? Ganhar mais ou dar mais? O que faz você se mexer? Eu falo assim: irmãos, temos uma necessidade e temos. E precisamos de ofertas e precisamos. Ou mexe mais com você a oportunidade de ganhar mais um pouquinho para ti? Responda só para o seu coração. Mas deixa eu dizer que Paulo está nos mostrando que a avareza é uma perversão do amor. Mais bem-aventurada coisa, disse Jesus, é dar do que receber. Veja o que diz 1 de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Paulo nos ensinou sobre o padrão do andar em amor, o prêmio do andar em amor. Em contraste com isso, ele falou sobre a perversão do andar em amor, e vai nos mostrar a punição da perversão do andar em amor. Por isso ele diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro dessa conversa ruim, ou avarento, e aqui ele nos diz que todo avarento é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, note bem, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Uma coisa é cair num pecado, outra coisa é viver nele. Talvez a sua consciência tenha disparado enquanto eu estava tratando deste assunto. Eu não faço a consciência de ninguém disparar, quem faz isso é o Espírito Santo. Sobre estas coisas sobre as quais Paulo falou. E talvez você ainda não tenha tido um encontro real com Jesus Cristo como seu Salvador, razão pela qual trata o pecado com normalidade na sua vida. A boa notícia é que Jesus Cristo continua salvando. Jesus Cristo continua perdoando e remindo todo aquele que vem a Ele. Mas talvez
Você tem certeza e plena convicção de sua salvação. E ainda assim algumas interrogações dispararam aí na sua mente. Então note isto. Uma coisa é cair num pecado. Outra coisa é viver nele. Uma das diferenças é a prontidão em admitir o erro. Mas até isso a gente pode fazer de maneira cínica. Se temos um pecado muito comum, o pecado da ira, e a pessoa justifica, diz, não, eu sei que eu tenho esse pecado na minha vida. E a partir disso, a expectativa é, não, ele sabe, né? Está tudo ok, então, ele reconhece. E não existe coisa mais cínica do que isso. Se a gente reconhece alguma coisa, então a gente tem que fazer algo em relação a isso. O Senhor Jesus disse em João 13,17, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Quantas coisas morrem no eu sei. Eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso aceitar Jesus, eu sei que eu preciso pagar minhas dívidas, eu sei que eu preciso perder peso, eu sei que eu preciso parar de fumar, eu sei, eu só não faço. A indiferença é um sinal grave quando nós estamos falando do coração humano. Mas eu insisto, uma coisa é cair num pecado, outra coisa é viver nele, defendê-lo, não reconhecer. Todos os pecados, ouça, todos os pecados cobram um preço muito maior do que a gente poderia imaginar. Duas coisas ele nos diz. Os que vivem nestas coisas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. É uma outra forma de dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em segundo lugar ele diz, e por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque é a mesma coisa que dizer Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Deus se indigna contra a perversão do amor exatamente porque Ele é bom. Pense bem, vamos olhar aqui para a nossa vida nesse mundo. Ver a maldade e não se indignar diante dela. Se uma pessoa vê uma maldade acontecendo e trata com normalidade, passa de largo, indiferença, todos nós sabemos que isso é mal, que isso é ruim. Se você está passando por um beco e vê lá dentro uma pessoa matando a outra e diz, opa, deixa eu tirar aqui rapidinho o meu, não quero saber, não vi nada, não sei de nada. Não só isso é mal moralmente, você tem implicação nesse crime. Mas Deus não. Deus nós não gostamos quando Deus reage à maldade. Deus, nós preferiríamos que Deus tapasse os olhos e olhasse para o outro lado. É por isso que o texto diz, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porque Deus se indigna contra a perversão do amor. Que tipo de Deus ele seria, se ele não fizesse nada em relação à perversão do amor? Esse texto nos mostra o padrão do andar em amor, é o que Deus quer para você. Ser um imitador de Deus e andar em amor como Cristo andou. Isto pode acarretar muitas rejeições e humilhações, mas sobe para Deus como um aroma suave. Deus registra, Deus nota e guarda com Ele. O amor cristão há de ser a antítese, o contraste, o oposto, a perversão do amor que existe no mundo. Imoralidade, impureza, avareza. Deus punirá a perversão do amor. Por isso eu fiquei tão impactado pelas palavras do versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Esse conselho se aplica a meus ouvintes esta noite que ainda não se converteram ao Senhor Jesus. E por meio desse conselho, Deus está dizendo para você o mesmo que João Batista pregava: fuja da ira que está vindo, fuja.
enquanto é tempo, fuja para o Senhor Jesus Cristo, fuja para o Salvador que Deus proveu, fuja para Ele, Ele te acolherá, Ele perdoará os seus pecados, Ele te salvará. Mas esta palavra também é um conselho para a consciência que se acendeu ao longo da mensagem, que disparou os alertas. Não seja companheiro. As más conversações corrompem os bons costumes. Não seja um companheiro. Não tenha prazer nestas coisas. Não consegui deixar de enxergar um texto do Antigo Testamento neste conselho. O texto do Antigo Testamento que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é semelhante à árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Eu não sei se está na versão que eu memorizei. A qual dá o seu fruto no seu tempo, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim. São como a moinha que o vento espalha, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para ênfase, eu não posso terminar sem repetir. Existe a punição da perversão do amor, mas existe um amor que salva. Existe em Cristo Jesus um amor que acolhe, que limpa e que perdoa. Existe em Cristo Jesus um amor que restaura, que transforma e que conduz. Existe em Cristo Jesus um amor para resgatar e restaurar aqueles que estão vivendo na perversão do amor. O Senhor Jesus, o verdadeiro amor, te salva, te chama para Ele. Venha ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você não entenda as coisas das quais eu estou falando aqui essa noite. Nossa igreja está a seu dispor. Nós queremos te ajudar a entender o plano de salvação de Deus. Ao final do culto, nós vamos cantar um cântico que o pastor Igor vai estar lá na porta. Você pode procurá-lo. Você pode me procurar ao final do culto. A igreja terá o maior prazer em te ajudar a entender o plano de salvação de Deus. Talvez a sua consciência disparou, meu irmão, por causa destas coisas que a Bíblia diz. Eu não faço a consciência de ninguém disparar, é o Espírito Santo que faz. Mas você precisa de um irmão que ore por você. Você precisa de alguém com quem você gostaria de conversar para tirar isso do seu peito. Deus diz na sua palavra: aquele que confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Talvez você queira se unir à nossa igreja. Pode nos procurar. Você quer se tornar membro desta igreja? É uma excelente igreja. Nós estamos à disposição para te orientar. Você quer ser batizado? Nós vamos ter batismos no mês que vem. Pais de juniores que já aceitaram Jesus, converse com seus filhos. Se eles já aceitaram Jesus e desejam ser batizados, talvez seja a hora de se unir à igreja. Nos procure para a gente orientar. Não deixe de responder ao chamado de Deus na sua palavra. Vamos orar. Ó Deus de santo e perfeito amor, pedimos ao Senhor que nos dê graça, para que nós que temos em nosso coração o nome de Jesus como nosso Salvador, para que nós possamos andar em amor, como Cristo andou em amor, Deus. Ainda, Deus, que a gente tenha de muitas vezes suportar contrariedades, que o Senhor nos dê graça para andar em amor, Deus, sabendo que isto sobe para junto de Ti com um aroma suave. Dá, Deus, pleno entendimento de qualquer um que não entende ainda o Teu plano de salvação. E dá graça, Deus, toma pela mão, para que possa receber de Ti a bênção maravilhosa do perdão dos pecados e da vida eterna. Muito obrigado, Deus, por este culto. Quando o culto começou, nós estávamos orando, pedindo que o Senhor nos abençoasse, e agora agradecemos, porque cremos que o Senhor nos abençoou. Que o Senhor queira, ó Deus, na Tua bondade, nos guardar ao longo destes próximos dias. Não sabemos o que a semana que está começando traz para nós,
Protege-nos do mal, Pai querido, e dos perigos. Provê misericordiosamente pão sobre a nossa mesa. Conserva, ó Deus, em nosso coração viva a fé. Viva, Senhor, o ânimo pelas coisas de Deus. E que isso faça uma boa diferença na nossa vida, a cada dia, em todo lugar, para a glória do nome santo do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que assim seja em nome de Jesus. A igreja diz: amém.